Olá! Pois é, a gente nasce, cresce e um dia se vai. Mas você sabia que, para a lei, essa jornada toda é cheia de etapas e regras bem definidas? Vamos juntos desvendar como funciona esse ciclo da vida legal aqui no Brasil e entender como ele define o que a gente pode ou não pode fazer em cada fase da nossa vida. E para começar, vamos direto ao ponto com uma situação que podia acontecer com qualquer um. Imagina só, um adolescente de 15 anos. Ele pode legalmente vender o próprio videogame? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta abre a porta para um conceito fundamental do direito. Essa vai ser a nossa pergunta guia. Ok, vamos mergulhar nisso. O conceito-chave aqui é o de capacidade civil. Pensa nela como se fosse a carteira de motorista da vida jurídica. É basicamente a autorização que a lei dá para a gente poder exercer por conta própria os nossos direitos e deveres. E a regra geral é bem conhecida. A gente atinge essa capacidade total, a maioridade, aos 18 anos. Então, como é que a lei organiza essa jornada até lá? É bem simples, na verdade. São 3 grandes fases. Até os 16 anos, a gente fala em incapacidade absoluta. Daí, entre os 16 e os 18, essa incapacidade se torna relativa. E só a partir dos 18 é que finalmente vem a capacidade plena. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas. A primeiríssima etapa é a da incapacidade absoluta. E aqui, olha, a lei é bem direto ao ponto. A pessoa não pode agir sozinha. Ponto. É o nível máximo de proteção que a lei oferece. Lembra da nossa pergunta lá do começo? Então, vamos dar um nome para o nosso personagem. Mário, 15 anos. Ele vai lá e vende o videogame dele, sem pedir permissão para os pais. E aí, o que acontece com essa venda? Qual é a consequência legal disso? A consequência tem um nome: nulidade. Para a lei, um ato nulo é como se ele nunca, jamais tivesse existido. Ele não gera efeito nenhum. E o mais importante, não tem como consertar ou validar depois. É definitivo. Ou seja, a venda do videogame do Mário, legalmente falando, não aconteceu. Então, para resumir a história dos menores de 16 anos, os atos que eles praticam sozinhos são nulos. Eles sempre precisam ser representados, seja pelos pais ou por um tutor. E aqui está o pulo do gato. Na representação, a vontade do representante substitui a vontade do menor. Não é uma ajuda, é uma substituição mesmo. Certo. E na fase seguinte, como fica? Aí a gente entra na chamada incapacidade relativa. Uma área um pouco mais cinzenta, sabe? A pessoa já tem voz, já tem vontade, mas ainda não pode tomar a decisão final por conta própria. A diferença é bem nítida. Na incapacidade absoluta, a pessoa não tem a aptidão para agir sozinha, de jeito nenhum. Já na relativa, ela pode agir sim, mas precisa de um complemento, de uma ajuda. Olha só essa tabela para a gente comparar. Quem é absolutamente incapaz? Os menores de 16. E os relativamente incapazes? A galera de 16 a 18 anos e outros casos previstos em lei, como os pródigos. A consequência de um ato feito sem ajuda muda totalmente. O que antes era nulo, agora é anulável. E o mecanismo de proteção também muda. Sai a representação e entra a assistência. Para a gente entender isso na prática, vamos conhecer a Mariana. Ela tem 17 anos e assina um contrato com uma galeria de arte, sozinha. A pergunta é, esse contrato vale alguma coisa? A resposta está na palavrinha anulabilidade. Diferente do ato nulo, que já nasce morto, o ato anulável nasce válido. Ele produz efeitos, tudo certinho. Só que ele tem um defeito que pode fazer com que um juiz o invalide lá na frente. Mas ele também pode ser corrigido, confirmado depois. Ou seja, o contrato da Mariana existe, mas está, digamos, numa situação vulnerável. E como se resolve isso? Com a assistência. O assistente, que geralmente são os pais, não substitui a vontade da pessoa. Ele age ao lado dela, complementando e validando o que ela quer fazer. Em outras palavras, a vontade é da Mariana, mas ela precisa do ok dos pais para ter validade total. Não é uma substituição, é uma soma de vontades. Mas aí, tem como apertar um fast forward e pular para a vida adulta antes dos 18? Tem sim, a lei permite. E é aí que a gente entra no mundo da emancipação, que são os atalhos legais para chegar na capacidade plena mais cedo. A lei abre alguns caminhos para isso acontecer. O mais comum é quando os pais concedem a emancipação, a partir dos 16 anos. Mas existem outras formas que são automáticas. Casar, passar num concurso público e assumir o cargo, colar grau em curso superior ou até mesmo ter um negócio próprio que já garanta o sustento. Pensa no caso da Beatriz. Ela tem 16 anos e se casa. No momento em que ela diz sim, pronto, automaticamente ela se torna plenamente capaz perante a lei.
É como se o casamento ligasse um interruptor que antecipa a maioridade civil dela. E com isso, a gente viajou pelo ciclo da vida e chegou ao ato final. Legalmente, a personalidade, a nossa existência, para a lei, termina com a morte. Mas e quando não tem o corpo? Como é que a lei lida com essa incerteza? Imagina só essa situação, que é bem dramática. Um alpinista some no meio de uma avalanche. As buscas são feitas, mas depois de um tempo se encerram sem sucesso. E aí, essa pessoa pode ser declarada morta pela lei? A resposta é sim, através de um mecanismo chamado morte presumida. Funciona assim: quando é muito, mas muito provável que alguém que estava em perigo de vida tenha falecido e as buscas se esgotaram, um juiz pode declarar a morte daquela pessoa, mesmo sem um corpo. Isso é super importante para resolver questões de herança, pensão e até o estado civil de quem ficou. Agora, um segundo cenário, tão complexo quanto. Um helicóptero com um pai e um filho cai. É uma tragédia, e a perícia não consegue de jeito nenhum dizer quem morreu primeiro. Essa informação, que parece só um detalhe, na verdade tem um impacto jurídico gigantesco. Para resolver esse tipo de problema, a lei criou uma regra chamada comoriência. É uma presunção, uma espécie de ficção jurídica. Ela diz o seguinte: se não dá para saber a ordem das mortes, a gente vai assumir que todos morreram exatamente no mesmo instante. Tá, mas e por que isso importa tanto? A consequência é enorme. Um não herda do outro. Porque para herdar, a pessoa precisa estar viva quando a outra morre. Se a lei diz que eles morreram juntos, ao mesmo tempo, não houve tempo para a herança passar de um para o outro. E isso nos leva à pergunta final. Se o pai e o filho morreram juntos, quem herda os bens do pai? A resposta da lei é surpreendente e lógica. Como o filho não chegou a herdar, a herança pula essa geração e vai direto para os próximos herdeiros na linha de sucessão. É uma solução bem inteligente para uma situação trágica e mostra como a lei nos acompanha literalmente do berço ao túmulo. E fica a reflexão: em quantas outras situações do dia a dia a lei está agindo bem debaixo do nosso nariz sem que a gente nem perceba.